God of War, meus jovens, o novo God of War de mitologia nórdica dessa vez, né? Um novo, quase um reboot da franquia God of War. Um jogo totalmente diferente de todos os anteriores, né? Dos seus antecessores, dos seus antecedentes, seus antecessários. E chegou batendo o pé na porta, né? Não só chegou batendo o pé na porta, mas desde o seu primeiro teaser, ele já tem dado o que falar. Tem sido muito promissor desde o seu primeiro anúncio. E aí chegou o negócio e entregou uma obra de arte, entendeu? Uma obra de arte, meu jovem. E aqui eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com esse jogo, minha análise, né, sobre o jogo sem spoilers, porque eu sei que muita gente não teve a oportunidade ainda de jogar o jogo ou de zerar o jogo, porque esse negócio de videogame aqui no Brasil é um negócio meio caro, né? Não é todo mundo que tenha condições de comprar o jogo no lançamento e essas coisas todas. Mas vamos falar aqui sobre o negócio, fica relaxado que a gente não vai falar spoiler aqui. Então vem comigo, vamos falar sobre God of War 2018. Esse vai ser o codinome dele. E cara, com certeza é o maior candidato a game do ano. São as minhas apostas, né, para esse ano como game do ano, porque ele é uma inovação do início ao fim, de cabo a rabo. O God of War é uma inovação, meus jovens, desde da fluidez de como o jogo se dá ao longo da campanha, a história que é extremamente polida, né? A história é extremamente bem pensada em todos os aspectos, sabe? Não é uma coisa que a gente vê em jogos, sabe? E é uma das minhas ressalvas com o mundo dos videogames, que a gente não vê uma história profunda de verdade, uma história bem amarrada de verdade no mundo dos jogos. É bem difícil a gente ver um jogo que tem uma história extremamente bem amarrada, extremamente otimizada e extremamente marcante, né? Sempre o elemento principal de um jogo é a gameplay, e a história tá lá, né, como um elemento que serve a gameplay. Todos os elementos servem a gameplay e tudo mais. Mas não, aqui é diferente. Assim como um filme, todos os elementos servem à história, bem como jogabilidade, trilha sonora e dublagem e tudo mais. Muito maneiro, muito foda mesmo. E voltando a falar sobre esse negócio de o jogo ser uma inovação, por que ele é uma inovação? Porque primeiramente, eles trouxeram as mecânicas novas, né? Continua sendo um jogo de hack and slash, onde você bate pra caramba nos seus inimigos. Só que é um hack and slash muito bem pensado, sabe? Se você não for inteligente, se você não for cabeça e não montar estratégia, for um estrategista, você não vai zerar o jogo, entendeu? Você não vai conseguir zerar o jogo. Você tem que usar todos os recursos que lhes são lhe dados. Você tem que evoluir o guri lá, né? O boy, o Atreus, porque senão você não vai conseguir passar. Tem todo um elemento de exploração de cenário, embora o jogo seja meio que linear e o mundo não seja aberto, os cenários são extremamente gigantescos. O que você tem a fazer no jogo é muito amplo, né? Você tem muita coisa a fazer no jogo, além da história principal, né? Tem muita coisa secundária que é tão boa quanto coisas da história principal, e eu tô falando sério. Às vezes a vontade que você tem é ficar explorando ali o lugar antes de seguir mesmo, sei lá, você sempre pode seguir a missão principal, sabe? Mas às vezes a vontade que você tem é ficar lá explorando, caçando missão secundária, porque as missões secundárias são um grande complemento àquele mundo e àquela história que está sendo contada. Outra coisa é a imersão, sabe? Todos os elementos do jogo trabalham para que você tenha uma imersão gigantesca, e eu jogava o jogo tentando entrar nele completamente, sabe? Na hora de jogar God of War, era a hora que eu desligava a internet, era a hora que eu só sentava ali confortavelmente no sofazinho e jogava até cansar, entendeu? E cara, que experiência, realmente é muito imersivo. E outra coisa que ajuda nessa imersão é o fato de que o jogo inteiro, sem exceção, é um plano de sequência. E vocês sabem o quanto eu gosto de um plano de sequência, entendeu? E você tem um jogo, uma experiência de mais de 30 horas, como sendo um plano de sequência sem um corte de câmera sequer acontecendo ao longo do jogo inteiro, é um feito, entendeu? É uma proeza de um tamanho. É uma coisa que eu nunca vi em jogo nenhum, e esse jogo trouxe como inovação, meus jovens. Eu acho que agora muitos jogos vão copiar essa fórmula aí, porque, cara, é maneiro. É um negócio foda. Não tem loading, só tem o loading inicial de quando você vai começar a jogar o jogo, mas não tem loading, sabe? E quando você morre também tem um loadzinho básico, mas o jogo em si, ele não tem loading, é direto e não corta. A câmera, ela não vai cortar para um plano mais perto do rosto do Kratos, ou pra frente, né? Ou pra um take aéreo. Não, ela se posiciona, entendeu? Ela vai andando, parece que tem um cameraman lá, sabe? Um cameraman no mundo virtual. E aí vai que parece que o cameraman chega perto do Kratos mesmo. Câmera tremida, às vezes, é incrível. É incrível. Às vezes, eles prendem um pouco a câmera pra você ver o cenário e a majestade que é o mundo nórdico que eles criaram. E é onde a gente chega nesse mundo nórdico aí. E, cara,
Que foda, hein? Que construção de universo incrível. Eles já têm aí uns 5 jogos de God of War confirmados que vão acontecer aí ao longo dos próximos anos. Então essa história vai continuar e a história ela termina em aberto, né? Sem dar spoiler e nada, mas ela termina dando a entender que vai ter muita coisa pela frente aí e que isso aí foi só um prelúdio, sabe? Porque pela primeira vez o jogo não parece estratosfericamente enorme, sabe? Em termos de escala. Embora ele seja mais majestoso que todos os outros God of War de todos os tempos. E aí aqui a gente tem um universo extremamente interessante que você quer saber mais, entendeu? Você não quer só dar porrada nos inimigos, embora dar porrada nos inimigos aqui seja uma coisa extremamente divertida. Você não quer só fazer isso igual é na maioria dos outros God of War, sabe? Onde a história é bacana, né? Nos outros God of War, nos God of War anteriores, a história sempre era bacana. Mas esse mundo ele é tão mais bacana, sabe? A mitologia nórdica que eles criaram ali é tão mais bacana do que a mitologia grega dos últimos jogos, que você quer saber o que vai acontecer com esses caras, sabe? Com o Kratos, com esses personagens, porque eles dão essa sensação de perigo real, eles dão essa sensação de que pode dar tudo errado na história a qualquer momento, e isso é foda pra caramba. É foda pra caramba, sabe? E toda hora você tem essa sensação de fudeu, mano, já era. O jogo é difícil pra caramba, você apanha pra caramba, você tem que pensar pra caramba antes de conseguir revidar os inimigos, né? As situações novas, né? Que você não tá esperando que aconteça. E aí a gente fala do Kratos, meus jovens. O Kratos, ele simplesmente casou com essa nova mitologia. Ele combina muito mais com a mitologia nórdica do que com a mitologia grega. E o personagem se encontrou, sabe? É uma nova fase do personagem, né? Da história dele. E ele finalmente ganhou profundidade e umas camadas aí. Coisa que não acontecia nos últimos jogos. Ele era só um avatar que gritava e matava todo mundo nos últimos jogos. Ele não tinha um pingo de profundidade, porque era só um jogo de porradaria mesmo, de mitologia grega. Agora não. Agora o Kratos é um personagem extremamente completo, tem um carisma, tem um certo carisma, várias camadas, uma profundidade gigantesca, e a interação dele com o garoto ali é absurda, sabe? Porque você conhece o Kratos, você sabe o que ele é, e eles respeitam muito bem isso no jogo, né? Porque o Kratos, ele é aquilo, ele é aquele cara duro que a gente vê nos últimos jogos, que a gente vê nos primeiros jogos da franquia, só que ele tá melhorando, sabe? Ele tá achando um novo caminho, uma nova vibe, e ele tá melhorando. A gente vê um Kratos muito mais atencioso, muito mais maduro, muito mais responsável, e a gente tem nesse jogo lampejos do passado dele, sabe? Ele conta como é que ele foi parar na mitologia nórdica e tudo mais. Ele respeita, sabe, o Kratos antigo, faz ter uma continuidade muito coerente ali, né, entre os God of War antigo e esse novo, rebuta a série e faz isso com uma maestria gigantesca, sabe? É um jogo extremamente imersivo que você joga ali e não vê o tempo passar, entendeu? Você não quer parar de jogar, entendeu? Às vezes você tá cansado de tanto jogar, porque você fica aí horas, né? Uma jogatina de umas 30 horas pra você zerar só a história. E não é só a história, meu jovem, porque depois que você termina a história, você tem muita coisa pra fazer. No mínimo ali, dá de umas 60 a 100 horas pra você platinar o jogo mesmo, sabe? Fazer todas as quests secundárias ali, explorar tudo, porque, cara, é gigantesco. E um dos melhores jogos que eu joguei na vida, em termos de experiência aí. Vou continuar cobrindo o God of War aí, porque eu pirei, entendeu? Eu pirei, entendeu? Em questão de combate, falando aqui pra encerrar mesmo, a questão do combate é absurda, porque você tem ali um combate extremamente bereza, entendeu? Extremamente massa velho ali. Quando o Kratos enfrenta um oponente que é a altura dele, isso acontece várias vezes, quando você sente o desafio acontecendo mesmo, você tem porradaria assim, onde tu tá torcendo ali pro Kratos mesmo na cutscene, sabe? Você dá cada soco junto com ele, você sente a fúria do Kratos, sabe? E isso é muito foda, você sente o poder dele, você sente a fúria dele, e você fica furioso com ele, entendeu? Não basta só você sentir a fúria dele, você fica com raiva junto do Kratos, sabe? Na hora de você usar a fúria, que é aquele poderzinho que continua tendo aqui, né? Onde ele meio que pega fogo de raiva e tudo mais, quando você vai usar essa fúria, você usa e usa com gosto, mano, porque você tá com vontade de usar esse negócio nos outros. Em termos gráficos também, eu nunca vi na minha vida um gráfico tão polido assim. Tá para nascer, entendeu? Duvido muito que esse ano a gente tenha um gráfico melhor que o do God of War. Antes dele, pra mim, o melhor gráfico era o do Horizon Zero Dawn. Jogo incrível, que é um dos meus jogos preferidos da história. Vale um dia a gente fazer um vídeo sobre ele. Mas aqui ele superou, entendeu? O gráfico é extremamente
polido. Você não tem bugs acontecendo ali. É muito difícil acontecer sequer aqueles bugs comuns de videogame, de você entrar na parede, sabe? De alguma parte do personagem entrar na parede, de alguma coisa atravessar uma roupa do personagem e tudo mais. É muito difícil disso acontecer, sabe? Isso é muito foda, cara. Você vê que teve ali um cuidado gigante pra eles fazer todo esse jogo aí, porque ele é extremamente polido, extremamente bem trabalhado. A questão gráfica é 10 de 10, entendeu? É o melhor gráfico que eu já vi na vida, entende? Não nasceu ainda um gráfico que supere o God of War. Vai nascer, obviamente, nos próximos God of War, talvez. Outro gráfico que chega bem perto desse God of War é o gráfico do Resident Evil 7, que também é absurdo, né? Do ano passado também. Mas o God of War, ele é ainda mais otimizado. E pra mim é só elogios nesse jogo aí. Pra mim, a única ressalva, o único probleminha que tem é que no final do jogo, quando ele vai caminhando pro final, parece que ele não quer terminar, sabe? Eles vão enrolando um pouco. Tem um pouquinho de enrolação, nada que incomode demais, é sempre divertido. Tem inimigos pra derrotar no God of War, você tem batalhas acontecendo e puzzle acontecendo, mas eles meio que pesam um pouquinho demais a mão quando tá chegando no final, sabe? Parece que eles estão querendo alongar o jogo pra ele terminar logo. É tipo isso, porque no final ele dá uma barrigadinha em questão de inimigos aparecendo no meio do nada e sem uma serventia muito grande, muito puzzle ali, sem muita serventia pra história, mas é pra você ter mais tempo pra zerar esse jogo. Mas isso mal incomoda, o jogo é incrível, vale a pena o seu dinheiro, entendeu? Vale a pena você comprar isso aí e jogar, e não vale a pena você assistir uma série de gameplay se você pretende jogar isso aí. Não vale a pena você ter spoiler desse jogo antes de você jogar. Vale a pena você gastar seu dinheiro e esperar. Se for assistir gameplay pra você saber do que se trata o jogo, assista ali o primeiro episódio, a gameplay, né? O primeiro, segundo episódio. Mas não tem spoiler desse jogo. Descubra as coisas por si mesmo, sabe? Aprenda as coisas do jogo por si mesmo. Viva aquela história por si mesmo. Porque falando por experiência própria, é uma das melhores experiências de videogame que eu já tive na vida, entendeu? Na vida. É um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. E isso eu falo sem medo de errar. E com certeza é o game do ano. Não tem essa, entendeu? Já matou o game do ano. Dificilmente vai sair um jogo que consiga bater assim de frente com God of War. Se quer bater de frente, né? Quiçá superar o jogo. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Eu tô muito ansioso pra ver o que eles vão fazer na sequência, né? Nos jogos subsequentes. E você? O que você achou do novo God of War? O que você espera? Conta aí nos comentários. Se inscreva no canal pra dar aquela sustância, né? O canal é novo. Esse aqui é o nosso segundo vídeo. Tem um vídeo aí anterior onde nós falamos sobre Vingadores Guerra Infinita, esse filme que tá dando o que falar também, que é outra obra de arte aí. Assista aí pra ficar feliz, pra ajudar o canalzinho a prosperar. E é isso, cara, fica de olho aí, porque nós vamos ter mais vídeos acontecendo aí ao longo dos tempos aí, dos dias. Obrigado a todos vocês que apoiaram aí a iniciativa, o canal tá crescendo bastante aí, logo de início, né? Obrigado mesmo, até mais e falou!